Hello, gente! Bom dia! Meu nome é Laís Vieira Lima, eu sou enfermeira oncológica, eu amo minha profissão demais da conta. Gente, sejam bem-vindos ao meu canal, se inscrevam, curtam e compartilhem, se vocês quiserem, lógico. Mas compartilha mesmo, porque quanto mais pessoas sabendo das informações, melhor, né? Pode colocar suas opiniões e críticas também relacionadas ao vídeo, tudo isso vai me ajudar até mesmo para poder estar amadurecendo algumas ideias, estudando mais, adquirindo mais conhecimentos e transferindo esses conhecimentos para vocês. Gente, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o tamoxifeno. Gente, o tamoxifeno ele é um assunto tão grande, tão extenso. Assim, eu queria estudar mais sobre ele, aliás, eu vou continuar estudando sobre ele para poder fazer um outro vídeo com outras etapas sobre o tamoxifeno, porque é um assunto muito grande, né, onde tem vários processos e enfim, é dessa forma. Vamos lá, vou tentar resumir para vocês entenderem. Eu tenho um papel aqui, calma aí, gente, só um instante. Papel, caneta, voltei. Tem um papel aqui, será que eu consegui? Esse papel tá assim um pouco amassado, sabe? Mas a gente... Não, vou fazer aqui no caderno que é melhor. Existe um lance, um cara, né, que se chama tamoxifeno. Tamoxifeno. Vocês estão vendo, né? Tamoxifeno. E existe outro cara que se chama letrozol. Sendo que o letrozol, ele não faz parte da mesma classe do tamoxifeno, tá? O tamoxifeno, ele faz parte de uma classe que se chama moduladores seletivos de receptores de estrogênios. E o letrozol, ele faz parte de uma classe que se chama inibidores da aromatase. Calma, gente, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo neles. Antes disso, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história do tamoxifeno, da onde ele se originou. O tamoxifeno, ele foi sintetizado no ano de 1960, tá? Ele era conhecido como um contraceptivo, tá bem? No ano de 1977, ele foi evidenciado, né? Viram que ele induzia uma ovulação em mulheres anovulatórias, que não ovulavam, né? Até mesmo por causa desse lance do estrogênio. Então, o tamoxifeno se ligou lá no receptor do estrogênio, aí ó, pô, deu um up, deu uma levantada em relação ao estrogênio. Então começaram a ovular. Aí parei no ano de 1977, né? Ele ficou conhecido, né, nos Estados Unidos. Ele começou a ser produzido nos Estados Unidos. E em 1980, ele ficou conhecido como uma terapia anti-estrogênica no tratamento adjuvante do câncer de mama, tá? O que é tratamento adjuvante? Tratamento adjuvante é um tratamento pós-cirurgia, após a cirurgia, tá bom, gente? Neoadjuvante, não tem como a gente falar assim, quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia adjuvante, o que é isso? Neoadjuvante é porque é antes da cirurgia e adjuvante é após a cirurgia. Então o tamoxifeno é um tratamento que é utilizado, tratamento adjuvante do câncer de mama, que é após a cirurgia, tá bom, gente? Ok? Tudo bem. Então essa é a historinha dele. O tamoxifeno, ele funciona como um agonista parcial e antagonista. Não tô falando em grego, nem em árabe, nem em Arábia Saudita e nem nenhum desses países. É brasileiro mesmo, em português. E o que significa isso, né? Porque ele é um antagonista na mama e ele é um agonista parcial no endométrio. Antagonista é que tem efeito ao contrário. E agonista parcial é quando o medicamento ele se liga no receptor do estrogênio, mas bloqueia parcialmente a produção de estrogênio. Então, o que isso significa? Que ainda está produzindo estrogênio, mas vai bloquear parcialmente. Mas a outra parte, ainda vai estar produzindo estrogênio ali, tá bom? É mais ou menos assim, vou até desenhar aqui.
aqui tem um receptor de estrogênio. E aqui é o tamoxifeno, tá? O tamoxifeno. Ele vai se ligar, mas ele não vai se ligar totalmente. Ele vai se ligar parcialmente no endométrio, tá ok? Então, ele vai funcionar só parcialmente. Vai continuar produzindo o estrogênio em uma boa parte e a outra parte não. Agora, se ele se ligasse e não produzisse mais, então ele seria um antagonista. Na mama, ele é um antagonista, faz um efeito ao contrário, não produz. Mas já no endométrio, não. No endométrio, ele é um agonista parcial. O tamoxifeno, ele se liga ao receptor de estrogênio e funciona parcialmente. Então, isso significa que ainda há produção de estrogênio, tá? O tamoxifeno, o estrogênio, na pré-menopausa, ele é produzido pelo ovário. A fonte de produção dele é no ovário. Já na pós-menopausa, ele é produzido na glândula suprarrenal e em outras localidades, em outras localizações do corpo, tá? O tamoxifeno, ele se torna mais eficaz na mulher que faz o tratamento com ele na pré-menopausa, porque ainda o estrogênio ele tá sendo produzido pelo ovário. Já na mulher na pós-menopausa, não. A mulher na pós-menopausa não está produzindo pelo ovário, então ele não vai ser tão eficaz assim. Então, por isso que na pós-menopausa é mais recomendado o uso dos inibidores da aromatase. Geralmente, né, a mulher que está na pós-menopausa e faz tratamento hormonoterápico, né, prescrevem para ela os inibidores da aromatase. Por quê? Porque o estrogênio, ele não está sendo produzido mais pelo ovário. Então, os inibidores da aromatase são aqueles que são antagonistas, fazem o efeito totalmente ao contrário. Eles se ligam no receptor de estrogênio e bloqueia totalmente a produção de estrogênio. Coisa doida, né? É muito doido esse mesmo. É louco mesmo, bem louco. Pontos positivos e negativos do tamoxifeno. Pontos positivos é porque ele vai prevenir em relação a morbidades ósseas. Pontos positivos e negativos do estrogênio é que positivo é porque ele vai prevenir em relação a morbidades ósseas, a complicações ósseas, desmineralização óssea, osteoporose, osteopenia. Ele vai ser um preventivo em relação a isso. Mas assim, os pontos negativos é que ele pode provocar em relação ao desenvolvimento de câncer de endométrio. Mas o que tem a ver? Porque o câncer de endométrio, um dos fatores de risco dele é a alta exposição de estrogênio e o uso de hormônios terápicos, né? Então esse é o ponto negativo. Então esses são os pontos positivos e negativos. Positivos, repetindo novamente, é porque o estrogênio, eu estava lendo em 3 artigos e 3 pesquisadores, eles disseram que o estrogênio ainda não está comprovado, mas há uma grande possibilidade de ser isso mesmo. O estrogênio, ele funciona como um carregador de cálcio para os ossos. Então, quanto mais estrogênio, mais os ossos eles vão estar ali no ok. Quanto menos estrogênio, pode causar complicações ósseas, tá? Ainda está em estudo, mas há uma grande probabilidade de ser isso mesmo. Tá bem, gente? E os pontos negativos, né, como eu disse, é em relação ao câncer de endométrio. Porque um dos fatores de risco é a alta exposição de estrogênio. Estou repetindo novamente para vocês fixarem bem na mente isso, tá? Então, como todos os medicamentos têm seus pontos negativos e têm seus pontos positivos. Já os inibidores da aromatase, não. Os inibidores da aromatase, o letrozol, eles são antagonistas, então eles vão bloquear totalmente a produção de estrogênio. Então, quanto menos a produção de estrogênio, menos cálcio nos ossos pode estar desenvolvendo em relação a complicações ósseas.
como eu disse anteriormente. Então são duas classes bem diferenciadas uma da outra, o tamoxifeno e o letrozol. O tamoxifeno ele faz parte de uma classe que se chama moduladores seletivos de receptores de estrogênio e o letrozol são a classe de inibidores da aromatase. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E obrigada por ter assistido. Beijos e gratidão. Tive que cortar vários videozinhos para fazer várias edições, porque o armazenamento tá bem cheio. Gratidão, gente. Tchau, tchau.